Oi, queridos, tudo bem, amados? Muita saudade, viu? Muita saudade da nossa escola bíblica, muita saudade dos nossos cafés da manhã, da apresentação das crianças, né? Muita saudade de tudo e de todos. Eu nem posso falar muito, porque eu me emociono e vocês se emocionam, e a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, não é possível questionar muito. É melhor nós não questionarmos. Esse tempo vai passar e quando esse tempo passar, eu creio que nós seremos pessoas melhores. Nós seremos mais parecidos com Jesus. Precisamos aproveitar esse tempo para orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, né? Fazermos mais vigílias. Vamos aproveitar um pouco esse tempo que está um pouco mais flexível para nós, para buscarmos mais de Deus. Amém? Eu pensei em recusar esse pedido, esse convite da pastora Rossana, mas imediatamente o Espírito testificou meu coração que eu não podia recusar, porque a gente não sabe quantas vezes nós vamos viver esse tipo de período, ou períodos assim até mais difíceis, até Jesus voltar. E a palavra do Senhor não pode se calar por causa de uma circunstância, nós não podemos nos calar. Então eu não recusei, eu estou aqui. Mas eu nunca dei uma aula assim online, é a primeira vez que vocês tenham paciência comigo. Eu quero, para começar já de cara, pedir desculpas, né? Porque essa aula já era para estar postada desde quarta-feira, hoje já é sexta, e vocês devem estar aí se perguntando se não vai ter aula da Escola Bíblica dessa semana, né? Me desculpem, foi eu mesmo que atrasei com o cronograma da Escola Bíblica, mas isso não vai mais se repetir, tá bom, amados? A nossa lição é a lição número 10, está na página 59. Eu acredito que você já está aí com a sua Bíblia na mão, a sua revista na mão, seu caderno, sua caneta de anotação, seu bloco de anotações. Pegue tudo isso, nós vamos começar a lição número 10, que está na página 59. Mas antes disso, vamos orar, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, amém? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendermos juntos a tua palavra. Glória a Deus por todos esses instrumentos e essa tecnologia que nós podemos dividir o conhecimento da tua palavra, nós podemos aprender junto, nós podemos ter comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos e com a palavra do Senhor através dela. Certa vez o Senhor disse que o Espírito Santo lembraria os seus discípulos quando eles fossem indagados ou perguntados acerca da palavra. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos aprender a tua palavra, não para ficarmos cheios de doutrina, cheios de conhecimento, não é isso. Mas é para termos o conhecimento e praticarmos o conhecimento. Para quando nós precisarmos, o Espírito Santo nos fazer lembrar aquilo que nós aprendemos em sala de aula e podemos praticar na vida, no dia a dia, na nossa rotina. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, nos dê entendimento, nos dê clareza e nos traga à memória que nós aprendemos aqui quando nós precisarmos desse ensinamento. Nós queremos que esse ensinamento gere transformação nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nós e a nossa casa, como guardou os judeus na terra de Gósen. Te louvamos por isso, continuaremos a te pedir que o Senhor nos guarde, que guarde a nossa casa. Te pedimos ainda que o Espírito Santo de Deus visite as famílias, os familiares, Senhor, daqueles que tiveram perdas nesses dias. Que o Senhor, só o Senhor, poderá trazer o consolo e a fortaleza. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá, vamos à lição número 10. A lição número 10 fala de Jeremias e dos diálogos dele com Deus. Gente, mas antes de começar eu preciso falar uma coisa. Amei esse livro, ó. Gente de oração. Eu quero um livro desse, viu? Porque eu quero ser gente de oração, então eu preciso de um livro desse. E como eu tô falando aqui só com pessoas que são gente de oração, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Pessoas de oração, amém? Abre aí a sua revista na página 59.
ela fala de Jeremias e os diálogos dele com Deus. Se você for ler atentamente o livro de Jeremias, se você for estudar ele mesmo, tirar para ler o livro de Jeremias todo, e eu dei até, sorte não, mas o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas. Eu tinha lido Jeremias recentemente, eu até marquei aqui no meu livro, na minha Bíblia, e terminei a leitura de Jeremias em 1º de julho. Então tá bem fresquinho aqui na minha memória. E de fato busquei fazer um estudo do livro todo, né? E o livro de Jeremias, ele nos chama a atenção por causa disso mesmo, porque ele começa e por todo o livro o profeta tem diálogos com Deus. Ele fala e Deus responde, ele pergunta, Deus responde, ele pergunta, Deus responde. Às vezes não responde. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Nós que andamos com Deus há algum tempo, a gente sabe disso, que muitas vezes o Senhor se cala. Muitas vezes o Senhor não responde. Não é que Deus não responde, é que às vezes o silêncio dele já é uma resposta, né? Então vamos começar. O tema dessa lição é estudarmos as orações de Jeremias e chamar a nossa atenção de como se dá essa oração. Jeremias, ele era filho de sacerdote, mas ele não foi um sacerdote, ele foi um profeta. Ele não dispôs dos privilégios que ele teria por ter uma descendência sacerdotal. Ele foi profeta. Na época do rei Josias, ele declarou, ele confrontou o povo hebreu desde muito antes da conquista pela Babilônia. Ele falou do exílio, ele falou da tomada de Jerusalém muito antes disso acontecer. Ele confrontou o pecado, ele mostrou o pecado, mas o povo não ouviu. E Jeremias começou a falar isso muito antes, né? Mas nós vamos falar das conversas dele, das conversas que ele tinha com o Senhor, amém? E eu fiz aqui um esboço, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês direitinho, tá? Então aqui, as orações de Jeremias é o tema da nossa lição. E o primeiro assunto já começa, a primeira conversa de Jeremias com Deus, tá lá em Jeremias 1:2. Tá bom? Vamos lá ler? Lá em Jeremias, abre a sua palavra e vamos ler. E diz assim: e veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, como eu falei, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, como eu falei, ele começou a profetizar o exílio desde muito antes, né? Aí ele começa aqui, aí fala que ele começou lá em Josias, né? De Josias ele passou para Joaquim, e aí depois para Zedequias, né? Que foi levado cativo, Joaquim, Zedequias, e fala que ele estava aqui até o 5º mês do exílio, né? E aí o verso número 6, que é o que a gente vai falar, todo mundo conhece, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, o verso 6, olha ele conversando com Deus. Olha só como que ele diz: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Amém? Então, Jeremias já começa conversando, né? Quando Deus fala assim: olha, te constitui profeta, te conheci no ventre da madre. E aí ele diz: ah, Senhor Deus, eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança. Aqui a Bíblia nos dá uma pista de que Jeremias era muito jovem, né? Devia ser um adolescente, né? E ele expôs a sua fraqueza, expôs aqui a sua limitação. Ele disse assim: eu não consigo, né? Eu não sou um grande orador, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento, né? Mas, queridos, isso nos faz lembrar de nós, não é verdade? Quantas vezes nós começamos as nossas orações assim, né?
Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu não passo sei lá, às vezes de uma criança, eu não passo de uma dona de casa, eu não tenho conhecimento nenhum, eu sou rude, eu nunca estudei, né? Quantas vezes nós começamos as nossas orações assim? Eu quero dizer para você que isso não é errado. Pelo contrário, isso é uma chave de vitória nas suas orações. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Sabe, não precisa a gente esconder as nossas limitações, esconder os nossos medos. Sejamos honestos nas nossas orações com Deus. Seja honesto. Sabe, se você está com medo, diga a Ele: Senhor, eu estou sentindo medo. Eu estou com medo dessa circunstância, eu estou com medo do que está por vir, eu estou com medo do diagnóstico dessa doença, eu estou com medo. Seja honesto com o Senhor, querido. Tá? Se humilhe como fez Jeremias. Ele disse: eu não sou nada, eu sou uma criança, né? E aí a gente vê lá nessa primeira conversa de Jeremias com Deus, quando Deus, ele veio, expôs a fraqueza dele, expôs a limitação dele, e aí Deus, a partir do verso 8, diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou a boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que bênção. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Né? Então o profeta Jeremias, ele veio, se humilhou, reconheceu que ele não era nada diante do Senhor, e o Senhor veio e disse assim: olha, é eu que faço, não é porque você não sabe falar, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, não serão as suas palavras que você não sabe falar, serão as minhas, só abra a boca que eu vou colocar. Então, querido, eu quero dizer para você que aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, ele nos dá uma receita para orar, para dialogar com Deus. E o primeiro ingrediente dessa receita, anota aí no seu caderno: receita para dialogar com Deus. Ingredientes: o primeiro, humildade. Humilhe-se. Reconheça mesmo que você não é nada. Porque você vai ouvir de Deus que é na sua limitação que Ele vai te usar. É apesar da sua limitação que Ele vai te usar. Amém? Então, como eu disse logo de cara, no primeiro capítulo de Jeremias, a gente já vê a primeira conversa dele com Deus. Vamos ver outras, amados? Tem muitas outras conversas dele com Deus. Amém? A revista, ela nos traz mais duas conversas. Ela nos mostra o capítulo 11 e o capítulo 18. Anota aí, capítulo 11 e capítulo 18. Mas eu quero mostrar outras para vocês, amém? Que eu fui olhando aqui e você vai só anotando. Anota aí nas suas anotações. Outras conversas de Jeremias com Deus, que a gente vai buscar outros ingredientes lá para a nossa receita que a gente começou a fazer, lembra? E o nosso primeiro ingrediente é a humildade. Então, vamos buscar outras conversas de Jeremias com Deus. Vamos continuar aqui no capítulo 1, bem aqui mesmo. Vamos ver lá no verso 11. Olha que interessante, todo mundo conhece essa passagem. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeiro. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Vocês viram como que é essa conversa? Ele diz assim, Deus diz assim: o que está vendo, Jeremias? Aí ele responde: vejo uma vara de amendoeiro. E Deus responde para ele. Então vocês viram que é uma troca? É uma troca, o tempo inteiro eles estão conversando. Um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. Vamos ver outra? Esse que a gente viu, Jeremias 1, 11 e 12. Vamos ver outra conversa. Jeremias 3. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler o livro de Jeremias hoje todo, hein? Vamos lá, capítulo 3, verso 11. Acharam aí? 3, 11? Olha, disse-me o Senhor. Ou seja, Deus estava falando com ele, não é? Conversando, eles estavam conversando. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa
Judá. Então Deus estava falando do pecado de Israel e de Judá numa conversa. Estava conversando como eu estou conversando aqui com vocês. Estão me entendendo? Vamos procurar outra conversinha. Jeremias 7,16. Vai, passa aí a sua Bíblia um pouquinho. Jeremias capítulo 7, verso 16. Difícil esse capítulo. Muito difícil, gente. Olha o que Deus diz para ele. Tu, pois, não interceda por este povo, não levantes por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ah, querido, que coisa difícil, não foi? Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Disse, olha, não adianta você vir falar com esse povo, falar desse povo para mim, nem interceder por eles. Eu não vou te ouvir. E o pior de tudo isso é que Deus falou isso 3 vezes para Jeremias. O profeta intercedia pelo povo e Deus falou, não vem interceder pelo povo. E falou 3 vezes no livro. Vamos ver as outras vezes? Vai lá no capítulo 11. Passa aí um pouquinho essa Bíblia. No verso 14. Acharam? 11, 14? Olha lá de novo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não o ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do mal, por causa do seu mal, por causa do seu pecado. Deus estava falando, não vou ouvir, Jeremias, não interceda por esse povo. E falou de novo, queridos, lá no capítulo 14, no verso 11, olha lá, 14 e 11, acharam? Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. 3 respostas difíceis, né? Quantas vezes nós ouvimos respostas que são difíceis de Deus, não são? Às vezes nós queríamos ouvir outra coisa. Às vezes nós queríamos ouvir uma palavra boa, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e o Senhor nos vem com uma palavra de confronto, com uma palavra de conserto, com uma palavra de exortação, né? Então, tá aí. Nas nossas conversas com Deus, pode acontecer de nós não ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir. Mas Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo os seus filhos, os seus servos e os seus amados. Amém? Vamos ver outras conversas, querido, porque esse livro é cheio de conversas com Deus. Vamos lá para o capítulo 15. Vira só uma página aí, no verso 18. Acho muito linda essa palavra, ela é marcada aqui na minha Bíblia, bem riscadinho aqui, porque ela é uma pergunta explícita. Olha o que o profeta diz para Deus, ele diz assim, por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Ele estava dizendo para o Senhor, eu estou sentindo dor, por que está doendo? Por que a minha ferida não está sendo curada? Por que eu estou sentindo tanta dor? Por que eu estou sentindo tanto sofrimento? Ele faz uma pergunta, tem um ponto de interrogação aí. E olha só o que ele fala para o Senhor. Ele diz assim, serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha o que ele diz, gente. Que ousadia do profeta, não é? Ele diz assim, Senhor, eu estou sentindo dor, isso tudo está me machucando. O Senhor está falando que o povo vai ser levado cativo, que as pessoas vão morrer nas praças, vão morrer de fome, e isso tá me ferindo, é meu povo, sou eu, isso tá me machucando. Por acaso o Senhor não tem bálsamo? Por acaso o Senhor não tem cura? Olha o que ele fala, queridos, que ousadia do profeta, né? Então, assim, nós podemos ser ousados com Deus, mas é preciso muita intimidade, é preciso muito relacionamento. É preciso muito discernimento para isso. E olha a resposta que Deus dá para Jeremias. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor, no verso 19. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos.
Então, Deus vem e fala para ele: olha, Jeremias, tu vai ser ameaçado de morte, tu vai ser perseguido, mas eu vou te livrar. Entendeu? E outra, olha só, ele fala para o profeta para ele se consertar, para ele se arrepender. Veja bem, a gente acha que isso também é receita para nós, querido. Tá? Outro ingrediente na nossa receita, sondar o nosso coração para vivermos em santidade. Jeremias era um homem santo, sim, um homem separado, era um profeta. Mas Deus mandou ele: se tu te arrependeres, se apartares o precioso do vil. O que quer dizer isso, queridos? Que constantemente, todos os dias, nós temos que sondar o nosso coração. Todos os dias nós temos que sondar o nosso coração. Me lembra a palavra de Jesus quando ele falou para Pedro, né? Hoje mesmo Satanás me pediu para te cirandar, Pedro. Né? E ele disse a Pedro: quando tu te converteres, né, leva os teus irmãos. Então isso é para nós. Porque é converter todos os dias. Não é porque nós aceitamos Jesus há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos, somos batizados há 20 anos. Todos os dias nós temos que nos converter. Todos os dias nós temos que sondar o nosso coração. Amém? Outro ingrediente da nossa receita de oração. Sondar o nosso coração. Nos converter. Buscar santidade todos os dias. Amém? Vamos ver outra conversa? Acho tão bom, tem tantas. Olha, Jeremias 23, vamos lá. Vamos ver o que diz. Levi, quando estava aprendendo a ler, está aprendendo ainda, mas no começo ele falava assim: o que diz, mãe? O que diz? Então vamos ver o que diz. Jeremias 23, verso 23. Todos acharam? Diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não de longe? Ele está fazendo uma pergunta para o profeta. Deus está fazendo uma pergunta para ele. Jeremias, será que eu não te protejo? Será que eu sou só Deus aqui em Jerusalém? Será que se vocês forem levados cativos quando vocês forem levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, eu não vou ser seu Deus? Vou continuar sendo seu Deus, né? E vamos ver outra. Capítulo 25, verso 3. Outra conversa. Durante 23 anos, olha, gente, isso. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, veio a mim a palavra do Senhor. Tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. Jeremias falou para o povo: olha, tem 23 anos que eu profetizo, que eu acordo de madrugada, que eu declaro a vocês a palavra de Deus, e vocês não me escutaram. Vamos ver outro diálogo, agora lá em Jeremias 30, verso 2. Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que eu disse. Olha só, o livro de Jeremias nasceu aqui, gente, ó. No capítulo 30, no verso 2. Escreve o livro. Escreve tudo que eu estou te falando. E aí nasceu o livro. Capítulo 31, outra conversa dele com Deus. Verso 3. Todo mundo conhece esse versículo, ele é lindo, né, gente? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que lindo você ouvir isso de Deus. Ei, olha, eu tô aqui, tá vendo? Vocês estão me vendo? Eu te atraí, com amor eterno te amei. Deus já gritou isso para nós, queridos, lá na cruz. Em Jesus, lá na cruz, ele gritou: estou aqui porque eu te amo. Eu te atraí a essa cruz. Amém? E vamos ver mais uma outra conversa para a gente terminar as conversas. No versículo 32, isso aqui também eu acho muito interessante. Muito interessante também, bem marcadinho aqui na minha Bíblia. Olha o que Jeremias fala no verso 17. Ele diz assim: ah, Senhor Deus,
Eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ele disse, Senhor, nada é maravilhoso demais para o Senhor. Aí agora você olha lá no 27, no 26. Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse, eu que sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então assim, você vê que eles trocavam conversas o tempo inteiro. Deus e Jeremias, né? Ele perguntou para Deus assim, há alguma coisa maravilhosa demais para o Senhor? No verso 17, aí Deus vem no verso 27, não, Jeremias, não tem nada maravilhoso demais para mim. Então ele respondeu o profeta, né? E você pode ver, aqui eu selecionei algumas, se você anotou, você vai ver que eu selecionei algumas, mas se você for ler todo o livro, você vai ver que tinham muitas outras conversas, né? Mas eu quero mostrar para você Jeremias 18. Em uma das conversas de Jeremias, Jeremias foi jogado na cisterna, né? Ele não morreu porque Deus levantou um homem etíope, não era um judeu, né? Que tirou ele, e não tirou só ele, tirou vários outros profetas que os reis, os judeus, tinham mandado matar e jogar na cisterna. E ali na cisterna, Jeremias teve um diálogo com Deus. Eu quero dizer para você que isso também é uma resposta para nós, assim, como que eu vou dizer, ele mostra, é um ensino para nós, é isso que eu quero dizer. É um ensino para nós, porque Jeremias, ele teve medo da morte, né? E isso nos mostra, queridos, que a gente não precisa deixar de orar, ou deixar de falar com Deus, porque a gente, ou esconder o medo que a gente está sentindo, né? Ele teve medo da morte, quando ele teve que enfrentar a morte, tá lá? Eu quero achar. Aqui, é Jeremias 11, do 18 ao 23, e diz assim, o Senhor me fez saber e eu o soube, então me fizeste ver as suas maquinações, de quem estava conspirando, né? Deus mostrou para ele quem estava conspirando contra ele. E ele diz, eu era como um manso cordeiro que era levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e lhe cortemos a terra dos viventes, e que já não haja mais a memória do seu nome. Aí olha só, mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Ele falando com Deus. Portanto, assim diz o Senhor, olha só que Deus respondeu para ele, acerca dos homens de Ananote que procuravam a tua morte, a morte de Jeremias. Não profetizes em nome do Senhor para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada e os seus filhos morrerão de fome. Então Jeremias, com medo da morte, levou isso para o Senhor. Ele não escondeu para Deus que estava com medo de morrer, né? E quantas vezes, querido, nós temos medo? Quando eu fui mãe, eu enfrentei isso de uma forma muito séria, eu tinha muito medo de morrer. E para piorar todas as coisas, em 2018, eu achei um nódulo na mama, foi encontrado e a gente teve que tirar, fazer uma cirurgia, esperar a biópsia. E eu tinha medo, eu não escondi isso de Deus, que eu tinha medo. Mas eu tive que enfrentar esse medo, vencer esse medo, amém? Foi o que aconteceu aqui com Jeremias. Ele teve medo de morrer, porque eles maquinaram contra ele só porque ele estava levando a palavra,
porque ele estava confrontando, porque ele estava falando, mostrando o pecado para o povo. Então resolveram calar a boca dele. E ele falou para o Senhor que estava com medo, né? E lá no capítulo 18, no verso 18 também, a partir do 18 diz assim, outra vez ele teve medo, ó. Eles então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Vinde, firmamo-no com a língua e não atendemos a nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, olha ele falando, Jeremias falando, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Verso 22, porquanto abriram cova para prender e me puseram armadilha nos pés. Então, mais uma vez fizeram outra armadilha para Jeremias e mais uma vez ele temeu. Mas ele não escondeu o medo dele para o Senhor. Não precisa esconder, querido. Outro ingrediente na nossa receita, seja transparente. Fale para Deus tudo que você está sentindo. Aqui na revista tem logo depois aqui que fala dessa oração, porque ele teve medo, diz assim, tem um texto da revista que diz assim, uma frase na revista, Deus não despreza uma dúvida honesta. O que é uma dúvida honesta? Uma dúvida honesta não é aquela dúvida assim, será que Deus vai fazer? Vou pedir, mas não sei se Deus vai fazer. Não, querido, Deus pode fazer todas as coisas. Não duvide de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Uma dúvida honesta é aquela dúvida que você não sabe o que vai acontecer, porque nós não sabemos, é só Deus que sabe. Então é você expor isso ao Senhor. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo da dor, eu tenho medo da perda. Não esconda isso do Senhor. Ele vai te fortalecer nesses momentos. Amém? Amém, queridos? Então esse é um outro ingrediente na nossa receita para um diálogo com Deus. Seja transparente. Amém? E falando de outras conversas, lá em Jeremias 15, diz assim, depois você vai ler o livro de Jeremias e você vai assinalar com uma revista, uma caneta de cor diferente, onde você identifica uma conversa, um diálogo, uma troca de palavras ali. Você pode identificar tanto essas que eu já mostrei aqui para vocês, quanto outras, tá bom? E em Jeremias 15, a partir do verso 15, né? Esse texto nós já lemos. Sim, já lemos, porque dura a minha dor continuamente, né? Nós já lemos esse texto. Anote aí, Jeremias 15, do 18 ao 21, né? Quando ele diz, Senhor, será que não há bálsamo? Será que tu és um ilusório ribeiro de águas? Não tem nada que cure a minha dor? Né? Ele foi transparente com Deus, né? E Deus, como eu falei, Deus não rejeita uma dúvida honesta. Eu vou deixar aqui, se você quiser anotar, as conversas dele. As que eu anotei, as que eu pude identificar, tá? Dá um pause aí. Tá vendo? Foram as conversas que eu identifiquei aqui. Você pode marcar essas e achar até muitas outras. Com certeza tem outras, tá bom? Você vai ver que ele pergunta, Deus responde, Deus fala. O tempo inteiro eles estão conversando. Há conversas dele quando ele teme a morte, há conversas dele com Deus quando ele tem uma dúvida honesta. O que eu quero dizer para você é que ele não deixava de conversar com Deus, ele não deixava de dialogar com Deus, apesar dos sentimentos, das emoções humanas, entendeu? Ele expunha todas as emoções humanas dele e mostrava para Deus, ele era sincero com Deus, ele era transparente com o Senhor. É assim que temos que ser, tá bom? E aí, a partir do capítulo 29, a gente vê uma mudança no livro de Jeremias, sabe?
até o capítulo 29, Deus está sempre falando do exílio, está sempre conversando com Jeremias, mostrando o pecado do povo. E no capítulo 29, tem um versículo que eu gosto muito, acho que foi um dos primeiros que eu decorei, assim, aprendi de cor na minha cabeça. Porque parece, a revista até fala assim, que a agenda da oração de Jeremias muda. Era como se até esse capítulo, Jeremias ditasse o ritmo da oração. Ele ia perguntando, expondo as suas dúvidas, tendo as suas emoções, os seus sentimentos, e Deus ia sustentando ele, mostrando para ele onde ele tinha que mudar, as limitações dele, tudo, né? A partir do 29, Deus muda o tom da conversa, Deus passa a anunciar coisas grandes, Deus passa a dar revelações para Jeremias, né? E esse verso é bem lindo, né? Porque ele diz assim: eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma versão que diz para vos dar uma esperança e um futuro. E aí ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A gente vê aqui que Deus dá um plus na oração, na vida de oração de Jeremias. Até aqui eles tinham conversas, eles tinham diálogos. Agora aqui é como se ele pulasse assim vários degraus nessa escada da oração, sabe? Ele deu uma guinada assim. E eu acho interessante porque a Bíblia usa um verso que eu gosto muito: clama a mim, né? Invoca, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, né? E esse teor, o ritmo da oração deles muda tanto que o verso 33, todo mundo sabe, né? Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o verso 6, gente, eu amo o verso 6 de Jeremias. A gente dá muita moral pro verso 3, mas esquece um pouquinho o 6. E olha o que ele diz: eis que trarei a ela, a igreja, a nós, a você, eu e você. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e vos revelarei abundância de paz e segurança. Ah, que delícia, hein? Olha que maravilha, que promessa. Então, assim, o ritmo da oração deles muda totalmente. Se você for ler Jeremias com um pouco mais de atenção, você vai ver isso. Que até o capítulo 29, a oração deles tem um ritmo de conversa, de arrependimento, de mostrar as limitações do profeta, de mostrar o pecado do povo e do profeta anunciar ao povo esse pecado. Mas aí no capítulo 29 muda tudo. A oração deixa de ser só uma conversa. A oração muda para um outro nível, para um nível de clamor, para um nível de revelação. Olha o que Deus faz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ai, que maravilha, eu fico aqui. Ai, como a gente precisa saber, queridos, como nós precisamos sentar para orar, para conversar com Deus, e dizer: Senhor, fala para mim o que está no teu coração, o que o Senhor quer que chegue ao meu coração, o que o Senhor quer que eu saiba que está no seu coração, porque o que o Senhor quer que eu faça. É isso, queridos. Mas para nós chegarmos a esse nível de revelação, nós temos que passar pela conversa, pelo diálogo, pela intimidade, pelo relacionamento. Amém? Amém, queridos? Então, Jeremias passa a ter revelações tremendas. Tanto que, se a gente for olhar, não é o tema da nossa lição, mas antes de concluir, eu queria dizer para você que, se você for olhar o livro de Jeremias, a partir daí, das revelações, Deus mostra para Jeremias, do capítulo 39 ao 52, o capítulo 39 e 52, Deus revela, Jeremias narra
a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor nesse capítulo, né? E Jeremias, ele passa a viver num nível de revelação que do capítulo 46 ao 52 de Jeremias é só revelação, o tempo inteiro de revelação sobre as nações, o tempo inteiro. E então eu quero dizer para você que o livro de Jeremias é um livro empolgante, porque você vê isso de uma forma clara, como que o profeta começa aqui no nível, e aí ele chega ao nível de clamor, e ele chega ao nível de relacionamento. Isso é tremendo, amém? E para a gente concluir, eu queria colocar aqui para vocês algumas coisas, pontuar um resumo, como a revista traz. Ele diz que para a gente concluir, a gente precisa ter esse entendimento. Primeiro, que a oração é uma troca, é um diálogo, amém? E se a gente entende que a oração é uma troca, que ela é um diálogo, a gente entende que Deus também quer falar conosco. Não é só nós que vamos chegar, pedir, expor, falar. Deus também quer falar. Ah, Sandra, eu não sei se Deus fala. Não, querido, Deus fala. Deus não fala como a gente, porque a gente fala demais. E Deus fala só o que é preciso, só o que é necessário. Ele é conciso, mas Deus fala. Eu quero que você anote, nós não vamos ler, porque eu acho que meu tempo deve estar estouradíssimo. Mas eu quero que você anote algumas passagens bíblicas que diz que Deus quer revelar as palavras dele a nós. Anota aí, ó. Salmo 25:13, Provérbios 1:23, Jeremias 33:3, nós já lemos, 1 Coríntios 2:10 e 11. Olha só, anote aí, queridos, ó. Dá um pause aí no vídeo, anota e vai lá ler, tá bom? Porque todas essas passagens falam de que Deus quer revelar as palavras dele a nós. Vou falar só a última aqui, né? 1 Coríntios 2:10 e 11. É quando Deus diz assim, olha... Quando Paulo fala assim, repete aquela passagem de Isaías, lá onde diz assim, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Mas aí ele diz assim, mas o Espírito do Senhor nos revelou, porque o Espírito Santo de Deus a todas as coisas prescruta. Pois qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim é o Senhor. Só o Espírito, assim são as coisas de Deus, só quem as sabe é o Espírito de Deus que nos revela. Então, queridos, tem muita coisa que o Senhor quer nos revelar e está na sua palavra, não sou eu que estou dizendo isso, amém? Então, nós temos que saber que a oração é uma troca e que Deus quer conversar conosco, que Ele quer nos revelar muitas coisas, amém? Segundo ponto, queridos, que eu quero te dizer, talvez a parte mais complicada de toda essa nossa conversa aqui. A sua conversa com Deus, o seu diálogo com Deus, a sua vida de oração não te exime de dificuldades, tá? Não quer dizer que porque eu e você somos gente de oração, como diz a nossa revista, que nós não vamos passar por lutas. Agora, uma coisa eu te garanto, se você tem vida com Deus, quando você passar por lutas, você será fortalecido no Senhor, amém? Amém? Eu li um livro no ano passado, eu até li ele 2 vezes, porque ele mexeu muito com a minha vida de oração. E eu lembro que tinha um capítulo dele que dizia assim, o que acontece quando você não ora? E ele falava assim, que ele pontuava 5 coisas que acontecem quando você não ora. Primeiro, você não entra no nível de revelação, você não entra no espiritual. As coisas espirituais que não existem não são chamadas à existência, porque você não ora. Porque você não ora, você fica à mercê do acaso, você fica à mercê da vontade maligna do homem e à mercê da vontade maligna de Satanás. Então, muitas coisas deixam de acontecer porque a gente não ora, né? Agora, porque a gente não ora, nós não vamos ter dificuldades? Nós vamos, mas o Senhor vai nos fortalecer. E outra coisa também que eu quero falar para você, quando a gente ora, nós somos muitas vezes livres, nós temos livramentos que nós nem podemos imaginar,
Quando você se reveste da armadura do Senhor, quando você ora para sair de casa, você não tem noção de quantos demônios são retirados do seu caminho, quantos anjos são colocados no seu caminho, no caminho da sua casa, dos seus filhos, dos seus parentes, do seu esposo, porque você orou. Então nós não temos noção dos livramentos que nós temos quando oramos, amém? Terceira coisa, dúvidas honestas, sabe, queridos? Não duvide que Deus pode fazer, não é isso, entendeu? Mas exponha o seu medo, não seja transparente com Deus, amém? Para a gente terminar, eu quero falar de algo muito maravilhoso que o livro diz assim: quando você for orar, quando você ter o seu diálogo com Deus, preste atenção no que pedir. E Deus nos dá 2 dicas, querido, 2 pistas do que devemos pedir. Porque Deus nos manda pedir na Bíblia, por toda a Bíblia, eu só já vi, pode ser que tenha algo a mais, porque também não sou doutora na Bíblia. Então pode ser que tenha outras coisas a mais que Deus manda pedir. Mas 2 coisas Deus manda pedir, todos nós sabemos. O Espírito Santo, ele manda pedir, anota aí, tá lá em Lucas 11, 9 a 13. Um texto que todo mundo conhece. Pois sendo vocês maus, dariam coisas maus aos seus filhos, imagine o Senhor que vos dará o Espírito Santo. Então ele nos manda pedir o Espírito Santo. E outra coisa que o Senhor nos manda pedir, sabedoria. Tiago 1:5, né? Todos aqueles que querem sabedoria, pede que o Senhor dá livremente para cada um. Então, queridos, preste atenção nisso. Saiba o que pedir para Deus. Você pode pedir outras coisas, pode pedir cura, pode pedir livramento, pode pedir salvação? Sim, mas preste atenção nisso. Peça o Espírito Santo para você ter unção para a sua vida espiritual e peça sabedoria para a sua vida natural. Amém? Preste atenção nisso. Aprenda a pedir pelo Espírito Santo. Entendido? Eu não sabia pedir. Amém, queridos? É isso, essa é a nossa lição. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter dividido esses momentos com vocês, tá bom? Eu acho que não vou ter tempo nem de orar, porque aqui no meu vídeo tá apitando que eu tô no meu tempo excedido do vídeo. Mas vocês orem em casa, leiam o livro de Jeremias, procure identificar, e eu vou deixar uma tarefa para casa. Hoje, quando você for orar, você procure conversar com Deus. Peça para o Senhor, adestra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Amém? Um grande beijo para vocês. Muitas saudades, muitas saudades. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém?